Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Muito bom dia. Que Deus nos permita um estudo de escola dominical bastante proveitoso, útil e importante para as nossas vidas. Um bom dia, irmãos, e que tenhamos um domingo maravilhoso debaixo da proteção e da graça do nosso Deus. Deus nos abençoe fortemente, que tenhamos um dia bem gostoso, que tenhamos uma manhã abençoada, hoje dia da escola dominical, dia importante, e que estejamos juntos estudando a palavra do Senhor. Amém. Nós vamos iniciar a nossa lição da escola dominical lendo a palavra de Deus, né? Os irmãos já devem ter feito isso. Nós passamos durante a semana os textos para os irmãos, mas convidamos para que abram as suas Bíblias. Mateus 28, de 18 a 20. Fala sobre a grande comissão. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Sei para mim nesta manhã, e de portanto fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O tema da nossa lição de hoje é a tarefa docente da igreja, a responsabilidade da igreja de ensinar, né? A tarefa docente é a tarefa do ensino, que cabe a você, que cabe a mim, e cabe a cada um de nós, que cabe à Igreja do Senhor Jesus Cristo. Convidamos também os irmãos para abrirem suas Bíblias lá no livro de Atos. Atos, capítulo 5. Atos, capítulo 5, versículo 42. Atos 5, 42. E todos os dias, é isso, irmãos? Está escrito na sua Bíblia aí? E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar a Jesus o Cristo. O que eles estavam ensinando, irmãos? Jesus o Cristo. O que eles estavam pregando, irmãos? Jesus o Cristo. Esta é a tarefa da igreja. Ensinar Jesus o Cristo, pregar Jesus o Cristo. Podemos fazer muitas outras coisas, mas essa é a função principal da igreja do Senhor Jesus Cristo. Ensinar e pregar sobre Jesus o Cristo. É isso que a igreja fazia. Este é o exemplo para nós, verdade? É o exemplo para você, é o exemplo para mim, é o exemplo para todos nós. Ensinar e pregar sobre Jesus. E hoje, que nós comemoramos o dia da escola dominical, nada mais como mais importante, mais precioso do que estudarmos esse assunto que fala sobre a tarefa de ensinar da igreja e na igreja. E lembrando, irmãos, que essas coisas foram exatamente essas, né? Foram exatamente: sereis minhas testemunhas aonde? Em Jerusalém,
em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Está lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Você pode sempre abrir a sua Bíblia e confirmar os textos que nós estamos citando. Sereis minhas testemunhas, aonde? Em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E a seguida, Jesus então foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem encobriu dos seus olhos. Os discípulos não puderam mais ver a Jesus, porque uma nuvem o encobriu nos seus olhos. Está no versículo 9 do mesmo capítulo 1 de Atos. E, irmãos, é impressionante a gente verificar como os discípulos encararam com seriedade esta tarefa dada por Jesus Cristo. O mestre, aquele que sabia ensinar, aquele que lá no Sermão do Monte, tendo assentado, né, sentou-se e passou a ensinar-lhes, dizendo, é o mestre dos mestres. E em meados do século II, do segundo século, né, um dos líderes cristãos da época fez a seguinte afirmativa. Olha a importância dessa afirmativa. Estamos em toda parte. Um líder cristão disse essas palavras. Estamos em toda parte. Estamos em suas vidas e estamos em suas cidades. Estamos em seu país. Estamos no seu exército e estamos na sua marinha. Naquela época não tinha aeronáutica, né? Não tinha avião. Estamos no seu exército e estamos na sua marinha. Estamos em seus palácios. Estamos no Senado. E nós sabemos historicamente como é importante o Senado romano. Estamos no Senado. Somos mais numerosos do que todos. Né? E o Império Romano, então, estava influenciado em todas as áreas pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Isso já no século II, no segundo século depois de Cristo. E o que os nossos irmãos fizeram para alcançar essa penetração em todo o Estado romano? Qual foi a atitude deles? A resposta é muito simples, irmãos. Eles pregaram e ensinaram Jesus o Cristo. Eles pregaram e ensinaram Jesus o Cristo. Eles pregavam o Evangelho. E quando as pessoas se convertiam, eles ensinavam as pessoas tudo que Jesus havia ordenado. Eles pregavam e ensinavam aquilo que Jesus havia ordenado. Mas, infelizmente, a igreja hoje está abandonando tanto a pregação de Jesus, né? Nós estamos pregando muito autoestima, estamos pregando muito a importância do outro, estamos pregando muito sobre aquilo que Deus faz e Deus dá para os homens em termos de riqueza, em termos de salário, em termos de saúde, e temos nos esquecido em si de pregar Jesus, o Cristo. E não temos ensinado aquilo que Jesus mandou ensinar, né? Que lamentável hoje, né? Agora, 9 horas da manhã, domingo, que sempre foi tradicionalmente, nossa irmã Célia comentou aí sobre o surgimento da escola dominical em 1780, na cidade de Gloucester, na Inglaterra, através do nosso irmão, que era jornalista, Robert Hawkes, né? Ela fez algum comentário já sobre isso, mas desde essa época, domingo foi sempre o dia do Senhor e de manhã foi horário das escolas dominicais serem realizadas no mundo todo. Hoje, muitas igrejas já não têm mais escola dominical parte da manhã. Não estamos mais ensinando aos nossos filhos. Muitos pais não estão a escola dominical. Né? Estão acordando mais tarde. Quanta pouca gente assistindo a escola dominical agora. Né? Esse é o testemunho, porque nós não estamos mais dando valor ao ensino, conforme davam os nossos irmãos. A reforma do século XVI, capitaneada por Martim Lutero, a reforma do século XVI restaurou um pouco o ensino bíblico.
ou muito, né? Os livros foram escritos, escolas foram criadas, e nós temos até aquela frase famosa de João Calvino, né? Em cada igreja é uma escola. Não é mais uma realidade. Por exemplo, em Vitória, aqui no Espírito Santo, que escola presbiteriana nós temos? Perdemos isso, nós não temos mais essa visão de ensinar, né? Será que nós não poderíamos ter uma escola presbiteriana, uma escola evangélica, né? Uma escola cristã? Mas reforma, né? A tarefa docente de ensinar, ela foi restaurada, mas ela foi efetivada mesmo a partir do final do século XVIII, né? Com a criação da escola dominical. Embora a nossa irmã Célia já tenha chegado, alguns irmãos chegaram depois, nós vamos fazer um pequeno apanhado. Como é que surgiu a escola dominical? Foi no ano de 1780, né? Lá na Inglaterra, na cidade de Gloucester, havia muitas crianças abandonadas pela rua, perambulando pela rua. Então, o nosso irmão Robert Hawkes, que era jornalista, trabalhava com notícia, ele resolveu reunir essas crianças para ensinar essas crianças a língua inglesa, a língua pátria, matemática, e também ensinar para elas um pouco sobre religião. Precisam as crianças aprender? Claro que precisam. Nós falamos tanto hoje em aula de reforço, mas veja bem, irmãos, escola dominical é uma vez por semana e a grande maioria dos filhos não vão. Esse dia vão para a praia, vão para os sítios, né? Vão para as montanhas, vão para um monte de lugar. Não é por causa da pandemia, não, irmãos. É porque não vão mesmo. Então, nós temos que ter muito cuidado. E o nosso irmão criou, então, essa escola que se reunia uma vez só por semana, porque durante a semana as crianças tinham as suas atividades, aos domingos, e ali ele ensinava matemática, ensinava inglês e ensinava religião. Até que essa ideia desse nosso irmão jornalista, ela foi encampada pela igreja. E a escola dominical, então, passou a existir todos os domingos, sem, então, de idade ou classe social, né? A partir de 1889, então 109 anos depois, começaram a se reunir regularmente as convenções mundiais de escola dominical. E em 1907, então 127 anos depois, foi organizada a primeira Associação Mundial de Escolas Dominicais, né? Aqui no nosso país, no Brasil, a primeira escola dominical aconteceu em 1855. No dia 19 de agosto de 1855. Onde foi? Foi lá em Petrópolis, aquela cidade lá do interior do Rio de Janeiro. Quem fundou a escola dominical foi o Dr. Robert Calley, que era missionário escocês trabalhando no Brasil, e ele organizou a primeira escola dominical aqui no Brasil, né? O reverendo Simonton, que foi quem organizou a igreja presbiteriana, o reverendo Simonton começou a escola dominical em 22 de abril de 1860, né? E foi o primeiro trabalho que o nosso irmão reverendo Simonton dirigiu em língua portuguesa, já falando português. E nós podemos considerar, então, que a escola dominical é a maior escola do mundo, sem fins lucrativos, né? Não se paga para assistir a escola dominical, para aprender as coisas bonitas, legais, fantásticas que nós aprendemos na escola dominical. Não se paga, muito pelo contrário. Os professores, às vezes, até gastam do seu próprio dinheiro para ensinar. A escola dominical, então, é a maior escola do mundo e também é a escola mais democrática. É a mais democrática de todas. Uma instituição perfeitamente democrática. Todos têm acesso à escola dominical, não é verdade? Não importa a idade, já tem gente com
68 anos como eu, tem gente como a Maria Eduarda, que foi citada aqui pelo evangelista Ronaldo, com seus 13 anos, e tem gente com 13 dias, na verdade. É verdade. Não importa a idade, não importa o nível intelectual, a posição social, a raça, a cor, nada disso. Por isso ela é tão democrática. A criança, o velho, o douto, o analfabeto, o soldado, o general, etc. Isso me faz até lembrar, hoje ele já está, se não me engano, com 92 anos de idade, o presidente Jimmy Carter, que foi presidente dos Estados Unidos, é membro da Igreja Batista, e ele era professor de escola dominical. Presidente dos Estados Unidos e professor de escola dominical na igreja onde ele frequentava. E eu me lembro da história contada que ele dizia que Jimmy Carter, quando ele tinha algum compromisso como presidente dos Estados Unidos e não podia comparecer à escola dominical da sua igreja, não grande, não famosa, ele ligava para o seu pastor e justificava: pastor, domingo não vou poder estar aí para lecionar na escola dominical. Tal é a importância desta bendita escola, que estuda a Bíblia. Irmãos, e aqui até vale a pena a gente ressaltar: a escola dominical não é lugar de ensinar a criança a cantar. Escola dominical é lugar de ensinar a Bíblia. Presta atenção, escola dominical é lugar de ensinar a Bíblia. Nós precisamos aprender a Bíblia. E nós precisamos de ver, de decorar, né, a Bíblia, de aprender versículos bíblicos, de saber textos bíblicos, de manusear a Bíblia. Vamos abrir nossa Bíblia lá em Miqueias. Tem isso aí na Bíblia? Né? Tem gente que sequer sabe citar os 66 livros da Bíblia. Que até a musiquinha que a gente canta, o cântico que canta, e que deveríamos ensinar para as nossas crianças. A escola dominical, portanto, ela é a maior escola do mundo, a mais democrática e a mais importante para você e para mim. E o objetivo da escola dominical é ensinar. É ensinar, de verdade. É ensinar. É ensinar, mas ensinar a Bíblia. Ensinar a palavra de Deus, ensinar aquilo que nós precisamos para a nossa vida. A escola dominical, portanto, é a maior agência de educação cristã que existe. Não são os congressos, não são os encontros, não são os acampamentos, é a escola dominical. A igreja cumpre essa tarefa e existem outros meios que auxiliam, como o culto, as atividades das sociedades internas e do testemunho de cada um de nós, que também ensina. Mas a escola dominical é, sem dúvida alguma, a maior de todas. Há algumas coisas que precisam ficar importantes ao nós lembrarmos desta palavra de Jesus. E, portanto, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito, que vos tenho ordenado. Ensine a eles tudo. Não é o que eu quero ensinar, não é o que eu acho mais importante. Todas as coisas. Né? E nós precisamos ter em mente algumas coisas muito importantes. Por exemplo, toda a igreja educa. A educação cristã envolve toda a igreja. E Deus mandou que o apóstolo Paulo escrevesse aos Coríntios a seguinte: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Você pode abrir a sua Bíblia e conferir 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Os mestres lançam o fundamento, e os membros constroem sobre eles. Os professores, né, não gosto muito dessa palavra mestre, não. Mestre é Jesus. Os professores da escola dominical lançam o fundamento, mas os membros constroem sobre eles. Isso significa que o comportamento seu, meu, comportamento do membro da igreja, influencia tremendamente a educação cristã ministrada pela igreja. E o que nós temos visto, lamentavelmente,
é o desvirtuamento dos novos membros pelo mau exemplo dos membros de igreja dos crentes mais antigos. Onde é que está o membro da igreja mais antiga? Está assistindo a escola dominical, está dormindo. O crente é assim mesmo, é normal. Está cansado, vai dormindo, vai assistir a escola dominical. Né? Quantos mais antigos, pelo seu mau exemplo, pelo seu mau testemunho, estão corroendo os mais novos. Então, irmãos, nós precisamos lembrar o seguinte: toda igreja educa, você é exemplo. Você é exemplo para os seus filhos, você é exemplo para os seus pais. Né? Isso é um aspecto que nós precisamos considerar. Um outro aspecto que nós precisamos considerar seriamente, o estudo da palavra precisa ser levado a sério. O estudo da palavra precisa ser levado a sério. Né? O conhecimento bíblico está cada dia menor. Reverendo Augusto Nicodemos usou uma expressão que nós estamos criando analfabetos bíblicos. As pessoas não conhecem a Bíblia, não conhecem nada de Bíblia. Não conhecem versículos, não conhecem histórias bíblicas, não se ensina mais para as crianças as histórias bíblicas. Nós estamos inventando uma série de coisas. Está faltando estudo sério da palavra de Deus. Está faltando estudo sério. Por exemplo, né? Quantos versículos bíblicos você sabe? Por exemplo, eu me chamo Ronaldo. A primeira letra do meu nome é R. Quantos versículos bíblicos eu sei que começam com a letra R? A gente fazia concurso bíblico, estudava um livro da Bíblia. Hoje não se faz mais isso, irmãos. Não se estuda mais a Bíblia. E nos cultos de quarta-feira? E nos cultos de sexta-feira? Uma meia dúzia de gato pingado. É verdade. Mas o estudo da palavra de Deus precisa ser levado a sério. Estudo, irmãos. Onde você vai colocar suas dúvidas, onde você vai colocar seus questionamentos. Não é ouvir sermão, não. É estudar a palavra de Deus. Está faltando estudo sério das palavras de Deus. Agora você imagina só se um médico se contentasse com aquilo que ele estudou na faculdade, não desenvolvesse uma quantidade de coisa que surge cada dia, que ele precisa estar a par. E você também. A Bíblia é inesgotável. Ou você já acha que você sabe, ou eu acho que sabemos a Bíblia suficiente para não ter mais necessidade de estudar a palavra. E um outro aspecto que eu queria considerar com os irmãos é que a educação cristã, ela não oferece diploma para ninguém. Ninguém vai formar. Por isso eu tenho até tenho cá comigo minhas restrições, falo, doutor em fulano de tal, doutor em Bíblia. Meu irmão, não existe doutor em Bíblia. Não existe doutor em Bíblia. Não existe doutor nisso, doutor em Deus. Já pensou só o cara ser doutor em Deus? Irmãos, a educação cristã não dá diploma para ninguém, não. Eu me lembro daquele colega nosso lá, quando nós estávamos fazendo mestrado, lá em São Paulo, no Jumper, e que chegou o momento da formatura, ele falou assim, eu não vou vir não. Mas por que, reverendo? O senhor não vai vir, não vou citar o nome dele, mas por que você vai? Porque eu não estou atrás de diploma, estou atrás de conhecimento. Eu não estou atrás de diploma, estou atrás de conhecimento, para servir ao Senhor. A educação cristã não dá diploma. Formou alguém na escola dominical aí? Qual foi a formatura? Nós vamos terminar essa lição, vamos começar outra. Vamos terminar outra, vamos começar a outra. E assim por diante. Vamos acabar os nossos dias, vamos morrer sem saber, verdade, irmãos? Porque a educação cristã não termina. Não dá diploma. Não é aquele sistema nosso de educação que nós vamos galgando primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, mestrado, doutorado, pós-doutorado, acabou, não tem mais nada para estudar. Não. Em termos de educação cristã, não é assim. Porque a Bíblia é um tesouro inesgotável. E grandes estudiosos da Bíblia, após estudo, descobrem que ainda tem muito casos específicos. Os irmãos se lembram, que eu já citei o nome desse pastor
várias vezes, o reverendo George Miller, e ele dizia assim: eu já li a Bíblia 100 vezes. Olha só. Eu já li a Bíblia 100 vezes, e cada vez que eu leio a Bíblia, ela é um livro novo para mim. Ela me ensina coisas diferentes, é novo, tudo novo para mim. Já li 100 vezes, irmãos. E com certeza, irmãos, se nós pegarmos, hoje nós falamos aí em 25 milhões de evangélicos no Brasil, se nós pegarmos os 25 milhões de evangélicos no Brasil, talvez nós tenhamos 27 milhões que não leram a Bíblia ainda nenhuma vez. Vocês entenderam a minha figura, né? Entenderam? Talvez nós tenhamos muitos, milhões de brasileiros que se dizem evangélicos que nunca leram a Bíblia, nenhuma vez. Não sei se é o seu caso. Mas nós precisamos nos dedicar. Nós não vamos chegar ao ponto de dizer não preciso mais da palavra de Deus, né? A palavra de Deus. Abra a sua Bíblia, por favor, irmãos, lá em Efésios. Lá em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. E veja o que diz o versículo 13 e 14. Efésios, capítulo 4, 13 e 14. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem aos erros. É isso que está escrito na sua Bíblia? Então você tem que estar fundamentado em quê? Você é chamado a chegar à unidade da fé e pleno conhecimento do Filho de Deus. Aonde, irmão, você vai adquirir isso? Onde eu vou adquirir isso? Na Bíblia. Hoje é a escola dominical, dia da escola dominical, comemoramos com alegria o dia da escola dominical. Então é momento de nós olharmos para a palavra de Deus, olharmos para essa palavra com a importância que ela tem. Estudarmos a Bíblia. A Bíblia, ela é completa. Ela é completa, ela é imutável, ela não mudou. E não vai mudar. Não adianta lá em Brasília o pessoal assinar e mudar. Não mudou. Não adianta. Não vai haver mudança. Deus não vai mudar porque o Supremo lá, o decano, resolveu mudar. Não vai mudar. Mas ela é completa. Ela é suficiente para você e para mim. Porque ela é o registro inspirado da revelação de Deus. A autoridade da Bíblia vem direto de Deus para você e para mim. Deus que é o autor da Bíblia. O autor da Bíblia não é Paulo, não é Moisés, não é Davi, não é Miqueias, não é Jonas, não é João, não é Lucas, não é Tiago. O autor da Bíblia é o Espírito Santo. E você e eu, nós precisamos conhecer a Bíblia. Mas também nós precisamos divulgar a Bíblia. Prega a palavra, insta, não te cales, a tempo e a fora de tempo, prega a palavra. Mas precisamos também praticar aquilo que a Bíblia nos ensina. Nós precisamos conhecer a Bíblia, nós precisamos divulgar a Bíblia e nós precisamos de praticar a Bíblia. Nós costumamos dizer e dizemos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e a nossa regra de fé e prática. Mas nós não temos praticado. Quantas e quantas vezes nós estamos achando que a Bíblia está meio ultrapassada? Já não está mais na atualidade, precisa dar um jeitinho. Tem gente fazendo isso, dando jeitinho na Bíblia. Mas a palavra de Deus para você e para mim é: ide fazer discípulos de todas as nações. Fazer discípulos de todas as nações. Fazer discípulos, irmãos, não é fazer gente igual a mim. Basta eu, né? Já com todos os meus defeitos, não vou querer fazer gente igual a mim. Já basta os meus defeitos, não precisa ter ninguém com os meus defeitos que eu não. Mas ir fazer discípulos de Jesus em todas as nações,
Foi a ordem do Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos, antes dele subir aos céus, antes da sua ascensão. E Jesus determinou que eles começassem aonde? Dentro de casa, onde eles estavam, em Jerusalém. Né? E essa determinação de Deus, esse ensino de Deus, ele é extensivo a você e a mim, extensivo a nós. Nós precisamos fazer discípulos de Cristo. E nós devemos começar onde estamos. Onde é que você está? No seu trabalho, primeiro na sua casa. Seu filho já é discípulo de Cristo, sua esposa já é uma discípula de Cristo, seu marido já é um discípulo de Cristo, sua casa já serve ao Senhor, dentro de casa. Depois nós temos que testemunhar com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho. Irmãos, não podemos deixar de dar testemunho no trabalho. Não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o quê? Por que eu não vou ter vergonha do Evangelho? Por que eu vou dar testemunho do Evangelho lá no meu trabalho? Porque ele é o poder de Deus para salvar os meus colegas de trabalho. E fazer discípulo é muito mais do que pregar o Evangelho. Fazer discípulo é sim, pregar o Evangelho, mas é também instruir o convertido e acompanhá-lo até que ele alcance a maturidade cristã. Se nem eu sou madura, e a grande maioria dos cristãos é imatura, e é mesmo. É mesmo. Não precisa chover canivete não, irmãos. É só chover um pouquinho mais tempo, um pouquinho mais grosso, está todo mundo morrendo de medo, achando que o mundo vai acabar. Né? Acabar. Como se fosse possível a água acabar com o mundo. Então, quando chove canivete, a situação está louca. Eu fico pensando, né? Quanta gente dentro da igreja vivendo depressão, vivendo coisa. Irmãos, nós temos que saber que nós temos que chegar à maturidade espiritual e levar as pessoas que nós evangelizamos a esse mesmo lugar. Pregar apenas e não ensinar, pregar e não ensinar, é como a gente plantar e não cuidar. É como a gente plantar e não cuidar. É como se a gente gerasse filhos e permitir que eles morram porque nós não demos comida para eles. Não podemos ser negligentes em momento algum, em situação nenhuma. Então, irmãos, no dia da escola dominical, que nós estamos lembrando hoje, a função docente da igreja, a responsabilidade da igreja de ensinar, a responsabilidade sua, minha, que você possa crescer no conhecimento de Jesus Cristo, que eu possa crescer no conhecimento de Jesus Cristo, que eu possa viver o Evangelho na sua plenitude, que você possa viver o Evangelho na sua plenitude, e que você possa fazer discípulos, que eu possa fazer discípulos. Você tem coragem de responder para você mesmo? Não precisa responder para mim mesmo. Quando foi a última vez que você levou alguém a Jesus Cristo? Quando foi a última vez que você levou alguém a Jesus Cristo? Quando foi a última vez que você evangelizou alguém e você parou para estudar a palavra de Deus com alguém? Alguém que às vezes não sabe nem ler. E nós temos no Brasil muita gente que não sabe ler. Né? A fé vem pelo ouvir o quê, irmão? Ouvir o testemunho de alguém na igreja? Vem por ouvir os hinos na igreja? A fé vem pelo ouvir o quê? Ouvir a palavra. Então nós precisamos de parar, fazer discípulo, ter tempo. Isso me faz lembrar do nosso irmão Charles Spurgeon, que durante o seu ministério, ele nunca foi professor de seminário, se não me engano, não foi professor de seminário, mas ele formou cerca de 1.500 pastores, pessoas que o acompanhavam e que aprendiam com ele a ser pastor. Precisamos ter tempo. Precisamos ter tempo. Sem ter tempo, você não vai ser cristão, você não vai pregar o Evangelho, você não vai viver o Evangelho e você não vai fazer discípulo. Que Deus assim nos abençoe
para que esse exemplo maravilhoso do nosso irmão Robert Hawkes, lá na cidade de Gloucester, na Inglaterra, que parou nos seus domingos. Irmão, você não tem nada melhor para fazer hoje do que ir para a escola dominical. Nada. Não deixem pastores picaretas te enganar e falar que você tem que cuidar da sua vida, que você tem que cuidar da sua família. Isso é pura picaretagem de pastor preguiçoso que não quer trabalhar no domingo de manhã. Pode ter certeza disso. Pode ficar bravo comigo, eles podem ficar bravos comigo, podem falar que eu sou isso, que eu sou aquilo, mas é a verdade. Domingo de manhã é dia de nós estarmos na escola dominical, estudando a palavra do Senhor, aprendendo a palavra do Senhor, compartilhando a palavra do Senhor. Você não conhece a Bíblia suficiente para não ir à escola dominical. E hoje, aos 92 ou 94 anos, não me lembro bem, mas o ex-presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, até hoje, aos 92, 94 anos de idade, ainda é professor da escola dominical na igreja onde ele também era, quando era presidente dos Estados Unidos. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, para que nós possamos valorizar a escola dominical, valorizar o ensino da palavra de Deus e ensinar a Bíblia com vontade para aquelas pessoas que convivem conosco e para nós mesmos. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Amém.